estamos trabalhando para construir, para edificar uma família. E às vezes eu e você já passamos por desmoronamentos de famílias. Se não a nossa, bem ao nosso lado. Para que um prédio fique de pé, é preciso ter uma fundação. Um prédio cai porque a sua estrutura não o suporta mais. Muitas vezes as nossas famílias balançam com os ventos da vida, sofrem com os aquecimentos e as pressões nas quais elas são colocadas. E eu fico pensando sobre qual estrutura está fundamentada as nossas famílias. Quando eu e você não entendemos bem essa história de estrutura, de fundamento, de alicerce, coisas que Jesus falou muito a respeito, inclusive quando ele diz e compara o ser humano que ouve as suas palavras e pratica, um homem que fundamenta a sua casa na rocha, e aquele que ouve as palavras de Jesus e não pratica, finca suas estacas ou constrói a sua casa sobre areia. Em um momento as duas casas passam por uma prova. Em um determinado momento as duas casas passam por um vento, por uma tempestade, por uma situação difícil. E aquela que está fundamentada na rocha, aquela que tem um bom alicerce, aquela que tem uma boa estrutura, ela permanece de pé. E aquela que não tem, arrui, cai. A grande questão é que eu e você muitas vezes não temos uma ideia real do tipo de construção que nós queremos fazer. E eu e você muitas vezes nos encontramos com Jesus, nos encontramos com Deus, nos tornamos cristãos e continuamos sem saber o que Deus quer fazer. Que tipo de construção Deus quer fazer na sua família? Muitas discussões que eu vejo hoje é porque nós claramente não entendemos o que Deus quer na nossa vida, na nossa família. Eu vejo hoje na nossa sociedade muitas pessoas preocupadas com isso aqui, querido. Eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com o que está à mostra. Quando nós levamos essa ideia de alicerce para nossa família, eu penso que muitas vezes nós estamos preocupados só com o que está aparecendo e esquecemos de nos preocupar com o alicerce, com o fundamento. Até porque o fundamento é aquilo que gasta dinheiro, tempo, e a gente não vê. Muitas vezes eu e você trabalhamos, lutamos, corremos com a vida para construir a nossa família, queremos que algo aconteça na nossa vida, mas não nos preocupamos com o alicerce. E muitas vezes nós só vamos atrás de Deus quando as coisas dão errado. Percebe? Porque muitas vezes o que nós queremos na vida é que a nossa vida dê certo. O que nós não entendemos muitas vezes, e quem está longe de Jesus, eu acho que faz sentido pensar nisso. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos perto de Jesus e continuamos querendo que a nossa vida dê certo. Mas muitas vezes, se a nossa vida der certo, vai dar errado. Porque nós estamos pensando no certo, muitas vezes só neste olhar. E esquecemos de fundamentar, de conversar, de orar, de buscar a vontade de Deus. Faz um exercício rápido agora. Pensa na sua família, momento que você está vivendo, seja lá qual for. Se eu tirasse uma foto da sua família agora e ela se transformasse num edifício, como é que tá as coisas na sua casa? Quem sabe alguém que esteja nos assistindo ou alguém aqui possa dizer assim: Fernando tá começando a querer pegar fogo. Fernando já pegou, já a casa já caiu. Não, Fernando, você falando aí, cara, eu acho que tem alguns fios aqui, tem algumas ligações clandestinas aqui. Há tempos que nós estamos sentando e já estamos enrolando esse assunto, empurrando pra frente. Meu marido já me chamou pra conversar umas 3 vezes, falou assim: eu acho que esse tapume que a gente colocou de madeira aqui em casa vai pegar fogo alguma hora. E eu falei assim: não vai dar não. Vai dar nada não, dá nada não. Querido, um simples faiscar pode romper e comprometer toda a estrutura. Muitas vezes, tentando que as coisas dê certo na nossa vida, nós perdemos tudo. Nós não temos que querer que as coisas dê certo. Nós queremos entender o propósito. Por que nós estamos aqui? Por que a nossa família está aqui? Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1 que Deus criou a família. Deus criou homem e mulher. A pergunta que eu e você precisamos fazer, querido, se eu e você queremos pensar em família e o que é família, é assim: por que será que Deus criou esse negócio? Qual o propósito desse negócio? De verdade, você acha que foi para fazer filho? O propósito de Deus está na narrativa da criação. Quando Deus cria homem e mulher, diz a Bíblia que Ele cria homem e mulher à imagem e semelhança. Por que Deus cria homem e mulher à imagem e semelhança dEle? Qual o propósito de Deus com isso? Se eu e você não entendemos isso, nós corremos um risco enorme de edificar coisas erradas sobre fundamentos errados e de desistir também da nossa família por motivos errados. O propósito de Deus ao criar o ser humano é que esse ser humano torne visível, torne material características desse Deus que é invisível e imaterial. Porque Deus coloca no ser humano, na humanidade, no casal, a imagem e a semelhança dele. Em outras palavras, quando as pessoas olhavam, se você tirasse uma
foto de Adão e Eva, no momento da criação, você veria em partes Deus. Então assim, duas coisas que você precisa entender. Primeira, Deus que criou a família. Então família é um negócio bom. Problemas vieram depois do pecado. O pecado fez aquilo que era nós se transformar em eu. E agora o eu vem na frente do nós. Por isso nós brigamos, por isso nós rachamos, por isso nós damos confusão. Aqui você tinha uma família que foi projetada para demonstrar de maneira visível a glória de Deus invisível. E agora você tem uma família desconectada de Deus, que não revela mais a glória de Deus, mas revela a sua própria glória. Em meio a essa realidade, e eu trouxe um texto que quem sabe é conhecido de você, de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, que revela esse desejo de Deus de restaurar essa família, de restaurar o propósito dele para essa família, a partir do chamado que ele faz para Abraão. Preste atenção no que diz o texto bíblico. Então o Senhor disse a Abrão. Quem é Abrão, querido? Abrão é uma dessas famílias que estão aqui, desconectadas com Deus, perdidas, sem saber o seu propósito, sem saber por que existem, vivendo a vida, ganhando dinheiro, ganhando bens. Porém, que quando sentam em seus bancos no final do dia, dizem: por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Que negócio mais sem sentido? Essa família, através de Abrão, tem uma conversa com Deus, e Deus diz: sai daí, Abrão, sai daí, você está no lugar errado, sai daí, eu tenho algo diferente para você, sai daí, você ainda não percebeu o real sentido pelo qual você existe. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. É como se Deus estivesse olhando para Abraão e dizendo assim: Abraão, sai daqui. Isso aqui vai dar num lugar errado, Abraão. Isso aqui não vai para o lugar onde eu criei. Eu não estou feliz com o ser humano indo para cá. Sai daqui e vem para onde eu quero. Um convite de Deus. Um convite salvador de Deus. Sai daí, Abraão. Sai desse jeito de pensar a vida. Sai desse jeito de pensar o casamento. Sai dessa realidade que você está vivendo, da criação de filhos. Sai. Vem para um lugar diferente. Vem para uma vida diferente. Vem viver um tempo diferente, Abraão. Abraão já era de idade, que largar o seu conforto. De certa forma, quando eu e você trabalhamos para construir a nossa glória, a glória da nossa família, isso nos dá um certo conforto, isso nos dá um certo status, isso nos dá uma certa posição. E é difícil, querido, quando Deus nos chama, nós estamos nessa situação. E Abraão, então, continua ouvindo Deus dizendo: farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O propósito de Deus para a família sendo restaurado. O propósito de Deus que foi perdido por conta do pecado, começando a ser restaurado a partir de uma família. Se você tem o desejo de Deus te dar uma família, se você tem o desejo de construir uma família, se você já tem uma família, estava pensando em abandonar ela, não abandona ainda não, escuta mais um pouquinho. Se você tem uma, não estava pensando em abandonar, mas estava assim: é o que tem para hoje, né? Fazer o quê? Vou abandonar, mas também não tá lá essas coisas, não. Tem um monte de gato. Ou então você tá feliz, seu casamento tá bom, sua família tá bom. Perceba o convite que Deus faz para Abraão, dizendo: filho, vem comigo, cola em mim, anda comigo, vem para um lugar novo, vem para um momento novo na sua vida. Por que Deus queria fazer de Abraão uma grande bênção, um grande povo, cheio, famoso, com nome, uma bênção? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por causa do último final do versículo 3. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Se eu decidir voltar, Deus, se você decidir voltar, eu edificarei a sua casa. Eu fundamentarei a sua casa e a sua vida. Por quê? Porque você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Você quer que Deus haja na sua família? Você quer que Deus te dê uma família? Você quer que Deus restaure a sua família? Você tem feito pedidos para Deus abençoar a sua família, te dar coisas, abençoar a sua vida? Para quê? Por quê? Ele abençoa. Mas você e eu somos convidados a ser bênção para todas as famílias da terra.